Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meus irmãos, o Evangelho deste domingo narra a vocação dos apóstolos, transformados por Cristo para serem pescadores de homens. Pedro, chamado por Jesus para ser pescador de homens, sentiu-se indigno e pecador. Contudo, Deus quis servir-se dele para cumprir a sua missão. Todos nós, irmãos, somos chamados por Deus para sermos profetas e pescadores de homens, como Pedro e os discípulos. Talvez, esquecendo que somos pecadores, tenhamos nos envaidecido demais e confiado em nós mesmos. Ou quem sabe, considerando as nossas misérias, nos sentimos desanimados e esquecemos que é Deus que nos purifica e realiza por nosso intermédio obras extraordinárias. O mundo necessita de pessoas, de homens, de mulheres, que sem se desinteressarem da construção da cidade humana, estejam nela presentes como sinais do reino de Deus que há de vir. O mundo tem necessidade de pessoas capazes de levar ao próximo a carga explosiva do Evangelho. Jesus, em todo lugar, sempre foi o enviado de Deus. E nós somos, a cada instante, os enviados de Deus ao mundo. Cristo vem nos engajar para construirmos com Ele um mundo onde todos nos amemos. Deus conclama todos os batizados a trabalharem pela santificação do mundo, como um fermento e a manifestarem Cristo aos outros, sobretudo pelo testemunho irradiante de uma vida de fé, esperança e caridade, nos ensina o Concílio Vaticano II. Estamos neste mundo para mostrar aos outros, através da nossa vida, que Deus os ama. O cristão não é apenas chamado a saciar a sede junto ao Cristo, mas tornar-se, por sua vez, uma fonte em que os outros possam beber. Todo cristão deve ser missionário. Não é conselho, é mandamento. E mandamento de amor, de caridade. Como amar a Jesus e com Ele e por Ele amar todos os homens, sem estar obcecado pelo desejo de dar ao mundo e de responder ao chamado de um número imenso de pessoas sedentas do verdadeiro reino de Deus? A palavra do missionário de nada vale, senão é Deus que a pronuncia. A missão do missionário de nada vale, senão é Deus que a inspira. A dedicação do missionário de nada vale, senão é Deus que a fecunda. Irmãos, ter espírito missionário é saber, sobretudo, que existe uma mão divina, transpassada por um prego,
que bate sem cessar à porta dos corações das pessoas, e o fogo vindo do céu, em Pentecostes, que procura pessoas para abrasar. A igreja é enviada a todos e deve ir ao encontro de todos, mesmo daqueles que estão mais distantes. Naturalmente, o local deste encontro é a vida de todos os dias. O bairro, a empresa, o ônibus, o trem, o subúrbio. Em todo lugar em que as pessoas vivem e trabalham juntos. Qualquer membro da igreja deve viver o Evangelho, anunciar o Evangelho e amar com o mesmo amor de Cristo. Foi para isso que, no domingo, ele recebeu a palavra de Cristo, recebeu a Eucaristia e ouviu no final da missa dizer: ide em paz, a vossa missão continua. Ide, não fiqueis somente entre os vossos, fostes enviados a todas as criaturas. O cristão que se confia a Deus ignora muitas vezes para que serve, mas Deus o sabe. Os homens o julgam inútil muitas vezes. Porém, não é menos verdade que Deus derrama uma infinidade de graças sobre as pessoas que a ignoram e de quem nem sequer se cogita. Esses audaciosos que resolveram conquistar o Evangelho de Cristo seriam por acaso sonhadores? Seriam por acaso loucos? Não digamos. É impossível para mim conquistar outros para Deus. Pois se é impossível para mim, para Deus não é impossível. Para Deus tudo é possível. Isso faz parte da essência do cristão. E seria tão contraditório dizer que ele não pode ser útil ao próximo, quanto negar que o sol tem a possibilidade de nos iluminar. Pelos humildes contatos cotidianos, fazemos permutas de consequências imprevisíveis. As pessoas que mais nos fizeram bem nunca desconfiaram disso. Conhecemos de maneira incompleta a atuação da nossa influência. Aquela conversa que preparamos com tanto cuidado não terá resultado algum. Uma palavra dita por acaso, um sorriso, um gesto, poderá transformar uma pessoa. E é surpreendente verificar o êxito apostólico daqueles que parecem desprovidos de meios humanos, mas levam no coração uma fé viva e quente, a qual não se resiste. O testemunho é uma força de persuasão, força que acorda o que dorme, o que espera, o que hesita. Nossa missão só dará frutos se orarmos por aqueles que desejamos atrair. Jesus, ajudai-me a fazer o gesto, a encontrar a palavra certa, a dar o exemplo que melhor vos anunciará, sem escandalizar, sem romper. Senhor, nós imploramos, dai-nos também este poder, esta liberdade de ser graça e salvação para todos os que vivem conosco neste mundo. Assim seja, um bom domingo e uma boa semana a todos.